7h25, este é o Hora Geral. Bom dia para você que está acompanhando agora ou boa tarde para você que está na reapresentação a partir das 4 da tarde. Aqui ao meu lado a doutora Ana Lúcia Lemos, doutora em cirurgia plástica, que é uma das atividades da medicina, acredito eu, mais procurada nos dias de hoje. Tudo bem, doutora? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Eu agradeço o convite. Prazer é nosso. É um prazer estar aqui. Realmente a cirurgia plástica. Eu comentei antes do intervalo, aí os cinegrafistas questionaram, não é bem assim. O homem tem procurado muito a cirurgia plástica ou é a mulher ainda em primeiro lugar? A mulher ainda em primeiro lugar, mas cada vez mais os homens estão também interessados na beleza, na estética, na autoestima, né? Até porque as mulheres observam muito isso. Então eles estão cada vez mais procurando também. Agora, mas é difícil o homem assumir que ele procura, que ele fez uma cirurgia. Sim. Ele prefere mais o elogio, né? Poxa, você está tão jovem. Que isso, não? É atividade física, alimentação, mas também tem a ver da preocupação com relação à cirurgia plástica. O que mais o homem tenta, esse é o termo que vem à cabeça, consertar na sua estética? Eles estão começando timidamente ainda, né? Então, eles começam com procedimentos menores. Uma cirurgia que é muito realizada é o rejuvenescimento palpebral nos homens, né? E também estão procurando fazer o lifting facial. Lifting, ou seja, essa parte aqui debaixo do queixo? Isso, dá aquela melhorada nessa região aqui, né? Eles começam pela correção das pálpebras e depois vão para o lifting facial. Agora, doutora, esse lifting facial, ele é fácil, ele é aplicado, precisa retornar, uma vez feito, tem que ter uma manutenção? Veja, o envelhecimento é um processo contínuo, né? Então, a duração média dessa cirurgia é ao redor de 5 a 10 anos, depende do grau de envelhecimento de cada um, né? Mas é uma cirurgia que se mantém ainda por um longo tempo se a pessoa obtiver cuidados complementares, ou seja, fazer o laser, uma toxina botulínica, um preenchimento que vai complementando a sua cirurgia e mantendo o resultado dela por mais tempo. Esses procedimentos são feitos no consultório ou em hospitais? No consultório. São procedimentos também muito procurados por homens também, porque são rápidos, retornam ao trabalho no mesmo dia, né? E dão aquela toque de jovialidade que você está procurando. Doutora, outra coisa, o Botox. Uma análise minha, eu vejo que algumas mulheres colocam Botox nos lábios, às vezes fica feio, eu não sei, é o que eu vejo, não vem ao caso citar qual das atrizes que tem esse hábito. Por quê? Foi mal aplicado o Botox? O Botox ele tem um prazo de validade, tem que ter um cuidado quando você aplica o Botox, não só nos lábios, como pode ser também na testa, né? Eu queria uma explicação sobre o Botox. Atualmente o que os pacientes mais procuram é resgatar sua jovialidade sem modificar suas características. A gente tem que tomar cuidado com isso, não exagerar nos procedimentos, né? A toxina botulínica também não é a única vilã dessa história. Na verdade, eles exageram muito num outro tipo de tratamento, que são os preenchimentos. Porque a gente, com o processo de amadurecimento, vai perdendo o volume facial. E é isso que a cirurgia plástica agora, além de retirar só o excesso de pele, ela tenta também repor o volume facial. E quando a gente fala em cirurgia plástica, há um pouco tempo atrás as pessoas falam assim, isso aí é estética, isso aí é supérfluo. E a gente não tem visto isso, principalmente na cirurgia plástica, um aumento de pessoas que procuram, não só pela questão de estética, pela questão até de uma qualidade de vida. Nós tivemos o Outubro Rosa, tivemos recentemente uma audiência pública na Câmara de Santos, conversando com o doutor Ricardo Pinto, que é mastologista, e na sua palestra, por exemplo, só para destacar um item, ele falou que após ser detectado que a mulher tem um câncer, ele passa as etapas e ela acaba fazendo um preenchimento, ou seja, colocando silicone, isso acaba dando uma qualidade de vida maior, né, para ela, porque ela se sente vencida por aquilo que passou. A senhora, como cirurgiã plástica, também faz esse tipo de cirurgia? A reconstrução mamária? Isso. Sim, realizo. Agora, a cirurgia plástica,
ela é extremamente importante para a manutenção da saúde mental do paciente, porque ela melhora a autoestima. Então, ela tem essa importância fundamental. Por isso que ela é muito procurada atualmente. Essas pacientes, elas vão retornar para um convívio social com a reconstrução mamária. Né? E elas, aí, após essa reconstrução, a meu ver, elas se sentem mais seguras, né? Para poder estar na sociedade, para continuar no seu ritmo de vida e até de trabalho. Sim. E esse procedimento, então, é um procedimento também procurado. Qual outro procedimento que a mulher também mais procura? Nós estamos próximo do verão, tem a lipoaspiração, pelo menos que é uma prática da cirurgia plástica que a gente sempre ouve muito. E, ao mesmo tempo, doutora, por que alguns procedimentos as pessoas chegam até a correr risco de morte? Então, veja, você tem que sempre procurar um cirurgião plástico que seja, que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E isso é fácil de saber? Sim, você entra no site da sociedade www.cirurgiaplástica.org.br. Lá você vai encontre o seu médico. E você vai colocar o nome do seu cirurgião e ver se ele faz parte da sociedade. Esse é o primeiro passo. Sim. Depois, consulta médica, onde esse cirurgião vai te avaliar. Ver sua idade, se você tem alguma doença pré-existente, vai te pedir exames pré-operatórios, isso vai ver se seus exames estão adequados. Sim. Depois ele vai te levar para operar num local adequado, que tem alvará de vigilância sanitária. Todos são aspectos importantes que tentam diminuir os riscos que você possa correr numa cirurgia. É porque, às vezes, a pessoa ela vai com tanto afã de querer logo fazer a cirurgia, para modificar, para arrumar, e ela não toma essas cautelas. E uma outra coisa que as pessoas deveriam aprender, e a senhora é uma profissional da área médica, não deixar se levar pelas outras pessoas. Ah, eu fui lá. Não, ele não é bem médico, né? Mas ele é bom, mas é barato. Não, você deixa um cheque. As pessoas vão pela facilidade e se esquecem do mais importante, que é a saúde, que é a vida. Né? Então, esse procedimento é fundamental que as pessoas procurem um profissional habilitado. Porque o cirurgião plástico, ele passa por um estudo longo. Então, depois dos 6 anos de faculdade, você tem os 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, Entendi. É um bom tempo para ele conseguir o CRM, né, que a gente fala. CRM você obtém quando você se forma. Quando você se forma. O título de especialista em cirurgia plástica só depois de mais 5 anos. E a Ana Lúcia é doutora em cirurgia plástica, que também é um outro processo. É mais um tempo de faz estudo. Mais o mestrado, uns 2 anos, e depois doutorado, mais uns 3 a 4 anos. Porque as pessoas também, esse daria um outro programa. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou doutor. Mas você fez doutorado? Não, me formei então. Então você é bacharel, que é uma outra especialidade, é uma outra titularidade, né? Ou seja, é um passo para que você faça o mestrado ou o doutorado. Só para explicar para os telespectadores. Doutora, tem pergunta chegando. A Ana Maria de Santos faz a seguinte pergunta. Hoje em dia existem tratamentos que ajudam a emagrecer sem precisar de cirurgia. Essas massagens e aparelhos que esquentam algumas regiões do corpo realmente funcionam? Olha, Ana Maria, eles funcionam até um certo momento. Se você ainda você tem que manter uma atividade física, alimentação, uma dieta balanceada, né? E tentar manter isso como uma regra, né? Criar um hábito. Só os tratamentos localizados não funcionam. Ou seja, é um conjunto de medidas e ações para tentar perder peso. Exatamente. Nós mostramos uma das manchetes do Estado de São Paulo a respeito da redução de sódio. Eu fui até um crítico dizendo que, poxa, demora tanto tempo para diminuir. O sódio, de fato, é um vilão na hora da obesidade, da pessoa engordar? Sim, porque ele vai reter mais líquido também, né? Então a pessoa vai inchar mais, vamos dizer assim. Ou seja, a redução de sódio também é um dos elementos para a pessoa poder perder peso e emagrecer? Sim. Bom, tá vendo? Doutora, a Selma faz a seguinte pergunta. Qual a melhor forma de corrigir o chamado bigode chinês? Cirurgia ou botox? Então, Selma, depende do grau de bigode chinês, né? Você pode corrigir essa região aqui, né? Que é o chamado bigode chinês, que vem até aqui, né?
Então, você pode corrigir essa região com o preenchimento de ácido hialurônico, que é um gel. Você vai preencher essa região. Agora, os pacientes que já são mais maduros, que já têm uma queda dessa região facial, você tem que fazer o lifting facial e aí, ainda assim, às vezes é necessário preenchimento também. Eu não sabia que era esse nome, é bigode chinês? Bigode chinês. E isso acontece, lógico, com as mulheres. E por mais que seja retirado, ele retorna ou não? Então, o preenchimento, ele é um procedimento que você realiza em consultório e ele dura, em média, um ano e meio. Esse material, ele é biodegradável, ele vai sendo absorvido ao longo do tempo, né? Então, você vai ter que repetir esse procedimento. E a queda facial com o amadurecimento, ela vai ter que ser corrigida com a cirurgia. Certo. Doutora, tem mais perguntas? A Flávia do Paicará. Quanto custa, em média, uma cirurgia de pálpebra? O SUS faz essa cirurgia? O SUS faz essa cirurgia obedecendo alguns critérios quando ela entra dentro de uma cirurgia reparadora. Então, tem pacientes que têm uma queda da pele superior da pálpebra que dificulta o espaço, né, o campo visual. Então, o SUS faz essa cirurgia. Os valores... Por exemplo, né? É complicado falar, mas os valores vão girar em torno de 4 a 8 mil reais por aí. Com relação a valores, a gente fazendo uma comparação com a odontologia, eu me lembro também que uns 10, 15 anos, né, os implantes dentários eram caríssimos, né? E hoje a gente já vê que não é tão caro assim. Continua sendo um preço um pouco alto, mas com uma facilidade de pagamento, até porque muitos médicos odontologistas acabam fazendo o implante dentário. Na cirurgia plástica, alguma novidade nesse sentido? Ou seja, a cirurgia plástica, ela vem se popularizando no sentido de ter um número maior de pessoas que procuram a cirurgia plástica? Sim. A cirurgia, com certeza, né? Todas as áreas da medicina têm que se propor a ajudar a todos, né? Porque antes a cirurgia plástica era muito restrita a uma classe AAA. Né? Exatamente, mais elitista. Sim, ela tem que estar aí, o conhecimento médico tem que estar acessar, todo mundo tem que acessar. Doutora, e as mulheres que engravidam e depois ficam com a parte do abdômen flácido e que às vezes fazem atividade física e não adianta, tem que passar por uma cirurgia plástica? Essa cirurgia é muito procurada, né? Para tratar aí as consequências da maternidade. Não tem outra alternativa a não ser passar por uma cirurgia plástica? Na maioria das pacientes, não. Você pode, lógico, a atividade física te ajuda muito. E manter o peso durante a gestação, não engordar demais durante a gestação, isso também te ajuda muito a que você chegue num resultado satisfatório depois, né, do parto. Mas a grande maioria das pacientes ainda recorre à cirurgia plástica assim, para retirar o excesso de pele que sobrou dessa gravidez. Usar óleos hidratantes durante a gestação ajuda, auxilia, para que depois não forme estrias ou não? O óleo previne até um certo ponto o aparecimento de estrias, porque se você tiver um aumento de peso excessivo, nem o óleo vai... Mais uma pergunta chegando aqui do Uriel. A cirurgia plástica no homem tem relação com vaidade ou autoestima? E até que idade é aconselhável fazer uma cirurgia plástica? Uriel, é o nosso amigo Uriel Vilas Boas, então ele também está preocupado. A cirurgia plástica ela não tem uma idade limite. Você tem que estar bem, você tem que primeiro querer fazer a cirurgia, depois você tem que estar em condições de saúde aceitáveis, né, sem nenhuma doença pré-existente que esteja fora de controle, doenças controladas também são permitidas, e aí você pode fazer a cirurgia plástica. Doutora, eu me lembro que a gente tirava muito sarro de pessoas que fazem cirurgia plásticas, que eles até brincavam assim, não pode rir muito senão levanta o pé, de tanto esticar a pele, né? Essa tecnologia na medicina, na cirurgia plástica, eu acho que mudou. Não é só questão de esticar, eu acho questão de remoldar. Exatamente. Eu não sei, práticas que eu não entendo, mas a doutora entende. Exatamente. Não é só a pele que envelhece, você tem toda a musculatura facial que também envelhece, fica flácida e tem uma queda. Então, além da pele, você tem que remodelar
essa musculatura, mantendo uma firmeza da região facial. Isso não só na face, como nas mamas, no abdômen. Por exemplo, a musculatura abdominal, ela também afasta com a gravidez. Então, não é somente uma retirada de pele, você tem que juntar essa musculatura para retornar a cintura da paciente, vamos dizer assim. E isso é só através de uma cirurgia? E nós estamos, eu vou chamar um intervalo, mas só para terminar esse assunto rapidamente, muitas pessoas ficam meses na academia, aí depois deixam de praticar atividade física e ficam com aqui o braço flácido, o abdômen e até a perna. Nesse caso, a cirurgia plástica também consegue dar uma resposta ou só retornando à atividade física para poder ter os músculos recolocados? A flacidez muscular, ela depende de uma atividade física. Constante. Sim. Então, eu tenho que fazer atividade física para melhorar essa flacidez muscular, né? Lógico que isso pode ser melhorado ainda mais se você não tiver a flacidez de pele, que nesse caso a cirurgia plástica vai atuar. Certo. Bom, deixa eu chamar um rápido intervalo. Na sequência, eu volto a conversar com a doutora especialista em cirurgia plástica e o telespectador poderá fazer mais perguntas no 3041-6777. Já vou deixar uma pergunta para que ela responda no próximo bloco. Na realidade, a cirurgia plástica, ela muda também o comportamento das pessoas ou só o lado estético? Eu volto já.